Voluntários têm buscado amenizar os impactos daquilo que já tem sido o maior fluxo humanitário da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 3 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia. Sobre esse tipo de apoio, nós vamos conversar com Eric Leixner, que é gerente de emergências da Agência Adventista de Recursos Assistenciais e foi enviado para o leste europeu representando o Brasil. Ele conversa com a gente ao vivo, direto da Romênia. Eric, bom dia e muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia, é um prazer estar com vocês hoje. Eric, eu queria que você contasse para a gente primeiro como é que você encontrou a Romênia, as condições dos refugiados. O país está conseguindo dar uma condição mínima para as pessoas que estão fugindo da guerra? Olha, na verdade, a gente quando chegou aqui, eu já estou cumprindo quase 3 semanas, cheguei pouquinho depois de intensificado o conflito na região. Nós vimos uma boa resposta dos países vizinhos, né, da Ucrânia, tentando receber as pessoas que estão saindo, estão fugindo por causa da violência dentro do país. Logicamente, tem um esforço muito grande nos primeiros dias, que é parte dessa reação humanitária que todos nós temos, né? E os voluntários têm se mobilizado muito para receber as pessoas, mas esse esforço vai ter que ser mantido ao longo do tempo, né? E o desafio aí está em estabelecer mecanismos para que a gente consiga não somente manter os serviços que estão sendo providenciados atualmente, mas, na verdade, ampliar isso, como você falou. O número de pessoas que já têm cruzado a fronteira da Ucrânia já é de 3 milhões de pessoas, é um número muito grande, uma velocidade muito grande em que essa crise humanitária está evoluindo e a gente fica preocupado, não somente com as necessidades fora da Ucrânia, mas especialmente com as necessidades dentro da Ucrânia também. E como é o trabalho de vocês, Eric? Quantas pessoas fazem parte da equipe e o que exatamente vocês oferecem para esses refugiados? A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista. Nós estamos presentes de maneira permanente em mais de 120 países em todo o mundo. Na Ucrânia, a gente está presente desde o ano 93. Então, nós temos uma equipe lá que claramente foi afetada pelo conflito, né, e está respondendo às necessidades das pessoas. Também temos equipes em cada um dos países, mas nós nos deslocamos do resto da rede, do resto dos países, para apoiar a resposta. Aqui temos, atrás de mim, tem uma equipe que está apoiando nossos colegas que estão trabalhando dentro da Ucrânia, mas também dentro da Romênia, Moldávia, Hungria, Eslováquia e Polônia. Alguns dos países que estão recebendo esse maior fluxo de pessoas que estão cruzando a fronteira. Nosso trabalho na Ucrânia, por exemplo, hoje se concentra em tentar ajudar no processo de evacuação de muitas das pessoas que hoje estão, talvez, em áreas bem grandes do conflito e levá-las para regiões um pouco mais seguras, providenciar abrigo para essas pessoas e as condições mínimas dentro desse abrigo, né? Comida, água, aquecimento, uma cama quentinha, um lugar seguro para onde elas estão, mas também a gente complementa isso com transporte humanitário para aqueles que precisam sair do país. Então, talvez ajudar a eles chegar perto da fronteira e ser recepcionados pelos nossos colegas nos outros países. Nós também estamos implementando dentro da Ucrânia programas de transferência de dinheiro. Com esse dinheiro, as pessoas conseguem pagar por aqueles serviços que as agências humanitárias talvez não estejam conseguindo providenciar. Pode ser um quarto para uma família que está fugindo da violência, pode ser talvez uma refeição, pode ser um transporte até a fronteira ou talvez alguma outra necessidade que eles tenham. Já nos países que recebem as pessoas, como vocês podem ver nas imagens, nós temos grupos de voluntários que recebem as pessoas que cruzam a fronteira, providenciam informações importantes sobre os serviços que essas pessoas podem conseguir dentro daquele país, ajudam a conseguir transporte humanitário, muitas delas estão simplesmente de trânsito por aquele país e têm um destino em algum outro lugar, e algumas delas precisam ficar 1 ou 2 noites, talvez para arrumar questões de documentos ou papéis, para elas conseguir. Eu fiquei com a impressão que a gente perdeu o áudio no finalzinho da resposta do Eric, mas você está nos ouvindo bem, Eric?
Estou ouvindo bem, sim. Legal. Ô, Eric, queria te perguntar como é que tem sido lá na Ucrânia, porque a gente tem noticiado aqui, né, em alguns pontos específicos do país é possível, em outros não, levar ajuda humanitária às pessoas, levar mantimento, levar remédio, levar cobertor, enfim, dar um suporte mínimo para as pessoas que não conseguiram ou não querem, por alguma razão, deixar a Ucrânia. Vocês têm conseguido fazer esse trabalho? Há segurança para o pessoal de vocês trabalhar na Ucrânia nesse momento, ou em algum momento vocês foram impedidos, por exemplo, de chegar a algum lugar pelos russos? Sim, essa é uma dificuldade grande, realmente, a gente ter acesso a muitas das pessoas que estão com as maiores necessidades, né? Nós conseguimos trabalhar bem na parte oeste do país, onde o conflito talvez é menos violento, mas algumas regiões do leste do país tem sido bem difícil a gente trabalhar. Muitas delas não são acessíveis. A gente tem trabalhado para a abertura desses corredores humanitários, né, para permitir as pessoas saírem daqueles lugares, e a gente também trabalhar com esse transporte humanitário, mas eles não têm sido respeitados também, e a situação nessas regiões é bastante difícil. Em muitas dessas cidades mais afetadas, tem um grande desabastecimento de insumos fundamentais, né? Alguns deles não conseguem comprar alimentos, por exemplo. Em muitos dos lugares até os cartões ou transferências bancárias também não são aceitos. Então as pessoas naquelas regiões realmente encontram dificuldades muito grandes. Muitas delas precisam medicamentos, tratamentos médicos, e eles não têm como acessar esse tipo de serviços. Então a situação em algumas partes da Ucrânia é realmente muito crítica. Eric, quando vocês recebem esses refugiados ou estão ali nos ambientes, não é, de fronteira, vendo e recebendo essas famílias que estão chegando, o sentimento dessas famílias é: quero voltar o quanto antes para minha casa? Ou, na verdade, eles já deixam as suas casas sem saberem o que vai ser do futuro e se um dia vão conseguir voltar para os seus endereços? Tem uma incerteza muito grande, né? Muitas pessoas, logicamente, elas querem voltar para o país o mais rápido possível, mas também o que acontece é que a maioria das famílias são divididas, né? Os homens ficam na Ucrânia porque eles não conseguem sair, não podem sair, e quem sai são mulheres e crianças ou pessoas idosas. Então, a vontade de reunir a família de novo é muito grande. Muitas delas saem justamente porque as condições lá são muito perigosas, mas também não tem um destino muito claro. Inicialmente, algumas delas sim vão para familiares ou amigos que possam ter em outros países da Europa, mas muitas delas acabam até, e a gente já está começando a ver, retornando alguns dias depois, porque entendem que a situação aqui também não é tão propícia para eles continuarem ou ficarem aqui. Então, já estamos vendo pequenos, mas alguns fluxos de retorno de pessoas dentro da Ucrânia. Nós conversamos então ao vivo, direto da Romênia, aqui no Novo Dia da CNN Brasil, com o Eric Leixner. Eric, muito obrigado pela entrevista aqui pra gente e até uma próxima. Eu que agradeço, até mais. Obrigado.